Convido a todos a abrir as vossas Bíblias, para nós estar meditando na palavra de Deus nessa noite, na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 1, louvado seja Deus. Quem puder ficar em pé, por favor. O título da epígrafe dessa leitura diz assim: devemos fazer orações por todos os homens. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Está escrito assim na palavra de Deus, na epístola, na carta que Paulo escreveu ao seu filho Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 1. Demonstro-te, pois, antes de tudo, que faça despertações, e orações, intercessões e ações de graça para todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta ou tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, para que por todos, para servir de testemunho em seu tempo. Amém? Diga assim: graças a Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor Espírito Santo, aqui está, Senhor, a exposição da leitura da Tua palavra. E eu sei, meu Pai, que quem adorna, quem rege a Tua igreja é o Teu Espírito. E nessa noite, Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria para assim conversar, refletir com a Tua igreja. Aqui estamos, meu Pai, como servo para servir. E assim, meu Deus, estamos para aprender, pois em Ti, Senhor, está todo sim e o amém. E aqui estamos como igreja reunida em Seu nome para Te cultuar e Te louvar e Te exaltar. E aqueles que crêem, digam amém. Pode sentar, irmão, tome seus assentos, louvado seja Deus. Aplauda o Senhor aí com alegria. Glória a Deus. É sabido de todo leitor da Bíblia que há 3 cartas que Paulo escreveu especificamente para o líder daquela igreja. Uma delas foi essa, a primeira e segunda carta a Timóteo. Foi a orientação diretamente àquele homem, que ele considerou como seu filho na fé. E a outra carta, da terceira, que foi diretamente direcionada ao líder que estava na frente do trabalho da igreja, é a carta de Tito, o pastor Tito, o irmão Tito. Louvado seja Deus. E Paulo, como todo líder, sabendo que Timóteo tinha ficado em Éfeso e ele estava visitando as demais congregações que eles tinham abrido na Macedônia, e sabia que o jovem estava passando por um momento difícil, e ele dá esses conselhos para que assim aquele jovem tivesse ânimo para prosseguir o seu chamado. Louvado seja Deus.
E uma das coisas que ele admoesta, né? Ou seja, ele orienta, adverte a Timóteo, é fazer oração um pelos outros. Louvado seja Deus. A oração, irmão, ela tem um poder tão eficaz na nossa vida, quando nós exercemos essa prática de orar, seja pelo que for, louvado seja Deus. Ela tem um poder tão eficaz na minha vida como cristão, que às vezes nós não damos tamanha importância pela essa ferramenta que Deus nos constituiu como igreja e deu esse direito pelo o poder de Jesus, eu e você orar a Deus, e aonde nós estiver, nós direcionar a nossa voz ao Deus Criador do céu e da terra, o qual a Bíblia diz que Jesus, o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso mediador, louvado seja Deus, está à sua destra, ou seja, à sua direita, intercedendo pela minha vida e pela sua vida, louvado seja Deus. No momento que eu apresento algo na mão do Senhor, Ele está como mediador ao lado do Pai, dizendo aquilo que eu necessito, que você necessita, louvado seja Deus. Então, irmão, isso é de suma importância para a igreja do Senhor. Orar. Por mais que você se sinta pequeno na presença de Deus, mas essa sua pequenez, que você acha que talvez você seja pequeno diante de Deus, e nós realmente somos, a Bíblia diz que nós temos poder até mais que um general do exército brasileiro, louvado seja Deus, com a nossa pequena, que a gente fala pequena oração, mas a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que tipo de justo é esse, irmão? O justificado por Jesus, louvado seja Deus. Nós não temos nenhum mérito, irmão, como igreja, mas Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar otorgar esse direito, louvado seja Deus. Para que quando assim nós trabalhamos nosso joelho, ou até mesmo deitado na nossa cama, no nosso conforto, do nosso lar, e levantar a voz ao céu e pedir a Jesus para interceder para a nossa vida, naquele momento a Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu, louvado seja Deus. O mundo terreno, ele tem ligamento com o mundo celestial, louvado seja Deus. O mundo que eu falo é o contexto de pessoas, que somos nós. Nós estamos inseridos no mundo. Nós não praticamos o que o mundo pratica, nós praticamos o que a palavra de Deus nos orienta, louvado seja Deus. Aquilo que nós praticávamos outrora, antes, nós trocamos por todas as coisas que a Bíblia Sagrada nos orienta para que nós façamos. E uma das coisas é estar aqui hoje cultuando, louvado seja Deus, para louvar e exaltar o santo nome de Jesus. Essa é uma diferença da igreja. Hoje estamos aqui para comemorar, né? Para fazer esse memorial, pois não é apenas um memorial, como eu falei no início. Aqui está contido todo alimento que o mundo espiritual da nossas vidas depende, louvado seja Deus. Aqui está representando o pão, o corpo de Cristo, e o suco de vinho, né, de uva, que representa o sangue de Cristo, também tem poder para nos renovar. É preciso, irmão, nós renovar a mente todos os dias, pois há um combate dentro de nós, que às vezes nós precisamos fazer lembrança do que nós somos em Deus e de que Deus é por nós, louvado seja Deus. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é orar, seja por qual for. Aí Paulo vai dizendo, orar pelos os reis e por todos que estão em eminência. O que é eminência? Todos que estão atuando, seja em que área for. E uma das áreas que mais é combatida são os líderes espirituais, louvado seja Deus. Seja qualquer líder
Pessoas que são líderes, irmão, ela é combatida. Tem um combate muito grande. Então é preciso nós estar orando pelos governantes. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos os governantes que governam o poder legislativo de toda a nação, louvado seja Deus. Então nós precisamos, como igreja, pôr em prática isso, a oração. A oração ela tem que ser algo nas nossas vidas, assim como o alimento que alimenta o nosso corpo físico. A oração tem que ser dias após dia, na intenção de súplica, de intercessão, de agradecimento, seja ela como for, mas ela tem que estar presente na vida cotidiana do cristão, louvado seja Deus. É poder de Deus, irmão, pode crer, que quando você ora, diz a Bíblia que Jesus, o nosso mediador, ele transfere do plano terreno para o plano celestial, louvado seja Deus. Ele tem esse poder ortogado na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, está consumado, louvado seja Deus. Então ele entregou, ele consumou, ele completou a obra que o Pai deu a ele. E a Bíblia diz que ele, quando o véu se rasgou, ele nos deu esse direito, irmão, pela graça, pelo favor imerecível, e aonde nós estarmos, nós poder interceder, seja pela cura, seja pela libertação de alguém, seja pelo um trabalho que eu estou necessitando, seja por uma prova numa faculdade que eu vou fazer, seja qual for o problema, Deus, ele tem poder para fazer na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Então, irmão, a oração ela atinge todas as áreas da humanidade, louvado seja Deus. Há pessoas que vivem bem espiritualmente, mas mesmo assim precisam orar, louvado seja Deus. Tem pessoas que têm uma vida de prática de oração, isso é glorificado, isso é maravilhoso, mas mesmo assim ela precisa estar revestida com as armaduras de Deus, irmão, porque nós não sabemos o ataque do nosso inimigo. É preciso nós estar preparados, ter depósito, louvado seja Deus, guardado. O testemunho que o pastor falou aqui agora é porque ele, mesmo num leito do hospital, mas ele tinha combustível reservado, azeite reservado para transcender do plano terreno para o plano espiritual, louvado seja Deus. Então, irmão, é preciso nós estar atentos como igreja a esses pequenos detalhes, louvado seja Deus, porque a vida de Cristo está próxima. A Bíblia deixa bem claro que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ele não vai avisar o dia que vai vir, apenas vai retornar para buscar os lavados e remidos pelo seu sangue, louvado seja Deus. Então Paulo, ele, como um bom pai na fé do seu filho Timóteo, ele dá esse conselho, porque Timóteo assume a igreja de Éfeso, e lá na igreja de Éfeso tinha alguns irmãos muito trabalhosos, na linguagem nossa aqui não posso falar. Tinha alguém que estava querendo destrocer o homem chamado Alexandre. Ele e Hermeneus, esses dois homens deram muito trabalho a Paulo, e transcendeu para o seu filho Timóteo cuidar deles. Então Paulo orienta ele, porque ele estava querendo destrocer os ensinamentos do verdadeiro evangelho, louvado seja Deus. Paulo escreve essa carta, irmão, cerca de 64 a 65 anos depois de Cristo, depois que ele estava preso em Roma. Passado 2 anos, ele vai e escreve. Quando ele foi fazer as suas visitas no seu campo missionário, ele deixa o seu filho nessa congregação de Éfeso e lhe envia esses conselhos que servem hoje para a minha vida e para a sua vida, louvado seja Deus. Então, irmão, a Bíblia Sagrada, ela é atual, ela nunca, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nunca vai passar, louvado seja Deus. Passarão terra, céu e terra, mas a palavra de Deus, ela jamais irá passar, louvado seja Deus. Por quê? Porque a palavra é o próprio Jesus, irmão.
Está escrito lá em João, primeiro capítulo do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então esse Verbo que se fez carne, que é Cristo, o próprio Deus, que se materializou numa mulher, numa virgem, e sofreu todo o desejo humano que eu e que você aqui passamos. Ele passou por tudo. A Bíblia diz que ele teve fome, ele chorou em alguns momentos, ele teve aflito em alguns momentos, quando ele falou: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Então Jesus, como homem, como Deus e como homem ao mesmo tempo, ele passou por momentos difíceis, mas ele venceu, como o apóstolo, o evangelista João escreve no capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus venceu o mundo na cruz do Calvário, louvado seja Deus, ortogando direito para mim e para você, louvado seja Deus, sermos membro da igreja celestial, louvado seja Deus, que um dia iremos participar de uma santa ceia que irá durar 7 anos de festa, louvado seja Deus, sentado nas bordas do Cordeiro, louvado seja Deus. Irmão, isso é maravilhoso, é algo de uma escala muito alta, que a gente não consegue desfrutar como a mente humana, como isso vai ser grande, louvado seja Deus, nesse grande dia das bordas do Cordeiro. Vai ser uma alegria, irmão, e você se alegra por conquistar algo terreno, mas nesse dia você vai ser 7 anos de festa, de alegria, todo dia, dia e noite. A Bíblia diz que não vai precisar de luz para iluminar, pois a própria luz de Deus iluminará dia e noite, louvado seja Deus. Então, irmãos, as aflições desse mundo não dá para se comparar com a glória que está preparada para nós na eternidade, louvado seja Deus. Então, Paulo diz aqui no versículo 5, no versículo 4: porque quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Jesus, ele não morreu na cruz para me salvar somente, nem você, é todo homem, toda a humanidade. Jesus morreu pela humanidade, louvado seja Deus. Não importa se você é mendigo, se você é morador de rua, se você é uma prostituta, não importa o que você seja, Jesus morreu por mim e por você, louvado seja Deus. Ele espera que todo homem venha ao conhecimento dessa verdade, irmão. E essa verdade que ele vai, aqui no capítulo, versículo 5 diz: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, louvado seja Deus. Por que será que Paulo usou essa expressão homem? Porque o qual deu a si mesmo o preço de redenção por todos, para servir de testemunha a teu tempo, louvado seja Deus. Em todo tempo, irmão, esse testemunho que Jesus é o nosso mediador, em todo tempo serve de testemunho para nossas vidas, louvado seja Deus. Há quem creia que há outros mediadores, mas a igreja do Senhor crê que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga assim: obrigado, Jesus, pelo Senhor ter abrido a mente, os meus olhos e os meus ouvidos para essa verdade, louvado seja Deus. Então, irmão, é maravilhoso que assim nós tenhamos sempre em mente que esse mediador que João escreve na sua primeira epístola, que é o nosso advogado, louvado seja fiel, o nosso advogado fiel, que está à destra de Deus Pai, entregando os meus problemas e os seus problemas na mão do Pai, louvado seja Deus. Então, irmão, isso é maravilhoso. Quando Paulo escreve, pois Timóteo estava sendo bombardeado por
falsos ensinos, né? Outras pessoas estavam querendo trazer uma nova doutrina, além da que Paulo tinha estabelecido para a igreja de Éfeso. E Timóteo, muito novo na fé, muito novo também como líder daquela igreja, o seu pai achou por necessidade escrever essa carta, dando orientações para lhe dar prosseguimento no que tinha sido estabelecido pelo seu pai na fé. Louvado seja Deus. E esse segmento, irmão, segue hoje para mim e para a sua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crêem. Louvado seja Deus. Em meu nome, em nome de Jesus, curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Se pisar na serpente, não fará dano algum. Então esses sinais seguirão os que crêem. Diga assim: eu creio. Diga com convicção: eu creio. Louvado seja Deus. Então, irmão, esses sinais seguirão aos que crêem. E eu creio que há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, meu Salvador. Louvado seja Deus. Então essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem central, irmão, do Evangelho, que há um só Deus e só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, que se fez homem para remir a obra redentora de Deus do pecado humano, o meu pecado e o seu pecado. João diz que não é para que nós peque, nós não pecamos mais no sentido pecar voluntariamente em alguns momentos, mas quando nós pecamos, a Bíblia diz que há um advogado fiel para interceder para nossas vidas. Então esse conselho que Paulo dá a Timóteo, que serve de gerações em gerações, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, a cronologia bíblica não está bem exata, mas depois que Cristo fez a obra redentora na cruz do Calvário e voltou para o céu, está à destra do Deus Pai, quando Paulo escreveu isso, já estava com 65 anos aproximado depois da morte e ressurreição de Cristo. E isso, irmão, serve até hoje para nossas vidas, para pôr em prática, pois a vida do Evangelho do protestante que somos nós é uma vida de prática, irmão. Paulo praticou, ensinou ao Timóteo, seu filho na fé, e se viu escrevendo na Sagrada Escritura, nos 66 livros que está aqui, está contida a mente de Deus, irmão. É a mente de Deus que está aqui na palavra. Então é necessário que nós compreenda que a mente, que é a palavra, que é o verbo, que é Cristo, transcida daqui para cá para o nosso intelecto. Louvado seja Deus. Pois é daqui que nós entendemos tudo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. Então, irmão, isso é maravilhoso quando esse conhecimento chegou até nós dissemos sim a Cristo, e a partir desse momento nós estamos aqui hoje, até hoje, lutando por permanecer nessa tão grande bênção. Louvado seja Deus. Pois há momento das nossas vidas que muitos até pensam que Deus não está com você, mas em nenhum momento, irmão, Deus nos desampara. Até Jesus, por sendo Deus, ele se sentiu só naquele momento da cruz, que ele chegou a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Há momento, irmão, que é doído as coisas que acontecem nas nossas vidas, e uma das coisas que mais entristece o ser humano é as nossas finanças, a nossa saúde. Quando nós estamos com a finança dependendo de algo financeiro, debilita, mas creia que há um Deus, o céu,
está trabalhando até hoje. A Bíblia diz que Ele não toconeja, não pisca nenhum olho, não cochila. Está trabalhando dia e noite pela minha vida e pela sua vida, louvado seja Deus. O escritor sagrado, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, 15 e 16, diz que no momento oportuno Deus agirá sobre a minha vida e a sua vida. Vamos ler esse texto, irmão, que eu estou aqui dizendo aqui, mas não estou bem lembrado. Abra aí a Bíblia aí, no capítulo 4 da carta aos Hebreus, louvado seja Deus. No final desse capítulo, versículo 14, 15 e 16, louvado seja Deus. Glória a Deus, ao que o escritor sagrado nos orienta. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança nele, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegando, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, e alcançando graça, a fim de sermos ajudados em um tempo oportuno, louvado seja Deus. Então, irmão, esse sumo sacerdote, que é o nosso mediador Jesus Cristo, ele, no momento oportuno, ele age na minha vida e na sua vida. Creia somente, irmão. A Bíblia diz que nós temos que crer, e há um bombardeio dentro da nossa mente para, às vezes, distorcer os ensinamentos da palavra de Deus, por alguns ensinamentos que nós traz às vezes, do que nós era autora, porque nós tivemos mais tempo no outro segmento do que é hoje como protestante. Então há rudimentos que muitos ainda carregam, mas creia que há um só Deus e só um mediador entre Deus e o homem, e Ele, no momento oportuno, agirá na minha vida e na sua vida. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus.